povo, sejam bem-vindas aí a mais um episódio do nosso podcast maravilhoso chamado Sem Filtro, comigo, Lin Chemas, Gabriela Droguet, minha amiga tatuadora, todo mundo já está aqui cansado de saber. E hoje a gente tem aqui uma convidada especial, porque a gente vai falar de prazer feminino, o que é um tema que dá sempre aí muito pano para manga, porque nós, mulheres, sabemos que estamos bem longe de estarmos satisfeitas, na verdade, nesse quesito. E nossa convidada hoje se chama Paula Aparecida. Ela é terapeuta sexual e ela vai aqui compartilhar com a gente umas opiniões, impressões aí, para a gente dar uma movimentada nessa história para todo mundo que está ouvindo. Então, Paula, boa tarde. Faça aí sua apresentação, diga para a gente um pouquinho quem é você, como é o seu trabalho. Ok. Quem sou eu, né? Eu sou Paula Aparecida, eu fui durante anos militante mesmo, organizada de vários partidos e organizações políticas. A minha avó era uma liderança comunitária aqui na periferia da Brasilândia, uma região, né, em São Paulo. Então, já fui de várias organizações, PT, PSTU, fui do PSOL, fui do movimento feminista. Também participei de um mandato coletivo como co-deputada aqui em São Paulo. E no meio disso tudo, eu fui tentando me recuperar de processos de traumas profundos, por conta de abuso sexual, por conta de assédio, por conta da estrutura do machismo que me fazia ser refém de relações violentas, não violentas fisicamente, ainda bem, mas psicologicamente, tóxica, ser viciada nesse tipo de situação. Inclusive, ter o que a gente chama de clitoridinia, que é quando o clítoris ele fica ultra sensível e dolorido a qualquer tipo de toque, né? Isso foi resultado do abuso sexual. Olha, não Então, conhecia esse termo. clitoridinia, Clitoridia? sim, sim. Então, toda essa situação, né, de vida mesmo, me levou para um lugar de, ao mesmo tempo que eu estava na militância, eu também entrei no burnout quando eu estava dirigindo um trabalho sindical como professora, e aí eu tive que buscar a minha saída que não fosse a medicalização dos grandes conglomerados da indústria farmacêutica, que fosse uma saída autônoma, porque eu acreditava e acredito na revolução, né, para o fim do capitalismo. Então, como é que eu podia acreditar nas saídas fáceis que a burguesia me dava sem questionar elas, né? Então, eu fui atrás desse questionamento e nisso eu fui me formando como terapeuta no sentido de dar um jeito na minha situação, né? E aí eu fiz muitas formações e cursos de neotantra, sexualidade consciente, tantra taoísta, entrei na descoberta do Reich, que foi esse comunista revolucionário dessa junção corpo, mente, emoção. E aí eu fiz a formação, né, internacional de análise bioenergética e terapia corporal, que a gente chama de, para os leigos, de psicanálise corporal, porque é uma formação em psicanálise combinada com o que o Reich trouxe para o mundo, que é enxergar o corpo como parte fundamental da nossa psique e do nosso inconsciente. E é isso, aí eu fui buscar essa minha transformação, consegui essa minha transformação, e quando eu acabei a experiência de mandato coletivo, eu senti que eu tinha que ir para esse lugar de terapeuta mesmo, que eu já tinha uma jornada, e aí eu fui e me aprofundei nisso, é isso que eu faço hoje. Boa. Beth, Sensacional. fala aí um pouquinho do tema. Vamos Sensacional. começar a polemizar. Polemiza. Olha, eu acho que a gente, quando se trata de prazer feminino, a gente ainda tá engateando na conversa. Não é Uhum. nem na prática, é na conversa. Estamos Sim, começando a trazer uma luz de que mulher também pode, não só pode, como deve sentir prazer. Eu acho que, assim, é um caminho que é interessante de ter mulheres como você para abrir esses espaços de diálogo, a gente também. E eu, assim, eu de um lugar de celibatária há quase, sim, vou entrar no 5º ano. Muitas pessoas me perguntam: ah, mas você se masturba? Eu digo, claro, gente, eu não virei freira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Minha decisão de não me relacionar com homens não tem nada a ver de eu sentir prazer com o meu próprio corpo. São até duas coisas. porque vamos falar que isso às vezes vai na contramão, né? Porque eu conheço muitas mulheres
com relacionamentos e com muita necessidade de se relacionar com homens e que não tem de verdade prazer na cama com eles, né? Ah, Então, não, isso isso é é a uma grande maioria. Isso é a grande questão. maioria. A gente sabe que tem, inclusive, eu converso assim no meu círculo de amiga, inclusive tem aquela, como é que eu posso dizer? A performance do primeiro encontro sexual, né? A meta do primeiro encontro sexual é satisfazer o cara, que ele ache que ele foi incrível, para que você tenha a possibilidade de ter um segundo date. O seu prazer. Não, mas é o que está posto. Por quê? Porque ele tem que achar que ele é muito incrível. E aí você tem que mostrar que ele é incrível. Você pensar em você é outra coisa. Isso é para você garantir uma segunda saída. Então, assim, o seu prazer ele entra no Ou quinto seja, date. já começa errado, não é Errado. isso? Porque já começa dando a entender um negócio que não aconteceu de verdade. Perfeito, perfeito, perfeito. Não, isso aí é Uhum. também um outro debate. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu converso com muitas mulheres, inclusive, que fizeram já como é que eu posso dizer, nessa rotina de performance, né, do cara e tal, porque aí ele vê que com ela ele é incrível, e Ave Maria rola essa coisa toda, e aí passam-se anos e o sexo é uma merda. Por que que o sexo é uma merda? Porque ela nunca prestou atenção no que ela gosta. Ela procurou um parceiro para ocupar um lugar de marido na sociedade. Não tem Exato. absolutamente nada a ver com o prazer que ela sente, não só sexual, mas o que é prazeroso para o corpo dela. E Pronto, isso, né, falei. a gente, Paula também vai falar disso aí, que deve ser o público que ela atende, né? Mas assim, a gente vai vendo que é uma bola de neve, né? Porque de fato, você começou ali, os primeiros meses, você não disse que o sexo estava ruim, ou você não disse o que é que você gostava, você já não consegue atualizar mais aquele negócio direito, né? Então vai levando para frente um sexo ruim, que a gente sabe muito bem que dentro de uma relação estável também é muito difícil mudar uma performance, né? Então, se você já está com aquela performance rolando há anos, é muito difícil você ir para um outro ponto totalmente diferente, a não ser que você se movimente muito para isso. E as mulheres acabam até esquecendo Depois do de que, é que uma elas gostavam. crise. Esse Exato. movimento vem depois de uma crise. Sim. Porque fica E insustentável a situação. uma crise que não necessariamente as mulheres conseguem estabelecer também, né? Dizer, olha, eu tô tendo essa crise porque sexo é ruim na relação. Muitas vezes a crise acontece por outras coisas e o sexo aparece como um tópico menos importante, o que é uma grande piada, né? Se a gente for pensar no que é uma relação amorosa. Diga aí, Isso que Paula. você está dizendo é uma outra coisa, que tem a ver com a sexualidade, mas não diretamente, não necessariamente, que é o condicionamento das mulheres de buscar uma relação para se sentir preenchida, né, para ser valorizada por si mesma, pela família, pela sociedade. A gente está falando da estrutura do patriarcado capitalista e de como qual o papel social que as mulheres cumprem nela e como essa construção lá desde a infância na psique, como se determinasse a forma dela funcionar. Isso é uma Sim. coisa. A Tanto a outra forma dela é a funcionar, quanto o que é que sexualidade. ela tem direito de desejar, né? Porque o que ela Sim, tem direito de desejar dentro dessa estrutura também é muito pequeno sobre sexo, né? Sim. sim. E aí tem uma questão de como a gente entender qual é o mecanismo de dominação que o patriarcado tem sobre todos os seres. Porque o patriarcado não domina só as mulheres, domina os homens, a natureza, toda a estrutura de poder, né? Atualmente a gente chama de patriarcado capitalista. E a pulsão de vida, que é a energia sexual, a vitalidade, é a forma mais efetiva de dominar uma vida, de dominar um ser vivo. Então não é à toa que a sexualidade ela é controlada, objetificada, mercantilizada, organizada para manter as elites como donas de poder. E quando a gente fala do papel das mulheres, para manter as mulheres nesse papel social de parideiras, criadoras dos próximos seres, especialmente homens, que vão trabalhar até morrer para os grandes bilionários, hoje os bilionários, antes da antiga classe dominante, ou morrer em guerras por aí, né, que é essa história da humanidade, esse ser feminino tem que ficar dentro de casa, tem que ficar quietinha, cuidando dessa vida
provendo mais máquinas, seres humanos de trabalhar. Então, qual que é a forma mais efetiva de você garantir submissão? Um comportamento coletivo sem questionamento, um embotamento, uma falta de visão, de criatividade, de pulsão, de ação à sexualidade. Controlar a sexualidade, o desejo, a pulsão, é uma maneira de controlar a vida. E aí, quando a gente pensa nas mulheres, se a gente vai na perspectiva biológica, né, do sexo feminino, a gente percebe assim, o quanto isso é, inclusive, diretamente ligado com as taxas de depressão, de ansiedade, doenças que vão somatizando, né, endometriose, fibromialgia, porque é a castração de qualquer contato com a sua energia vital e sexual. Isso adoece a alma das mulheres. Sim. Impede não só elas de ter uma relação afetiva sexual gostosa, de ter um orgasmo assim cósmico, né? Porque o orgasmo real, ele é um estado alterado de consciência. Significa que com o orgasmo você pode alcançar estados tão ou mais alterados de consciência do que tomando uma ayahuasca, um cogumelo, MD, e a gente não tem acesso a isso por conta dessa estrutura patriarcal que impede a gente de, inclusive, sentir possível e viável se tocar e se reconhecer e ter prazer, achar que pode, que deve, e não mentalmente, porque muitas mulheres hoje têm informação, têm consciência, ficam nas redes sociais um monte de coisa sobre feminismo, mas a hora dela se dar valor, não o valor do capital, mas se amar, se permitir, 1000 coisas acontecem na cabeça, e não só na cabeça, o corpo dela fecha, trava, né? Então, o que eu faço terapeuticamente, mas o que eu acredito politicamente é que a sexualidade ela é uma ferramenta de emancipação. E ou ela está na mão da burguesia, do grande capital, objetificando, transformando a gente em agente pornô, ou na mão da igreja, né? Colocando ela no lugar da santa, ou está na nossa mão. Arrasou? Diga aí, Beth. Diga aí, Beth. Ponto. A questão o englobamento, é tudo isso. E aí, como é que a gente fala, né? Como é que a gente traz isso para a nossa realidade palpável, né? Aí é que está a grande coisa. Porque primeiro é você ter a consciência do porquê, como essa estrutura foi feita. Mas aí a gente tem que pensar, massa, acabei de receber essa informação. O que é que eu faço? Então, assim, as mulheres, eu sinto que a gente ainda, como eu falei no início, a gente ainda está começando a conversar sobre prazer feminino agora. Porque a gente está começando a sair de um estado de subserviência e de reconhecimento de valor enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa. Então, a partir daí, essa pessoa tem direito a quereres, a gosto, a prazeres. E aí eu me lembrei de um comentário que eu ouvi de um motorista de Uber. Eu amo andar de Uber, porque você ouve cada coisa, é sempre fascinante. É uma experiência antropológica, né? Nem sempre é fascinante. Às vezes é traumatizante, não é isso que a gente ouve. Exato, Okay. às vezes é traumatizante. É estudo de observação, como a gente chama. E ele falando que associou totalmente o número de... Ele dizendo assim, tá cheio de lésbica agora porque os homens estão matando as mulheres. Foi essa agora? Antes é porque a mulher estava decepcionada com o homem, não tinha homem, a mulher estava decepcionada com o homem, agora não, os homens mas tá variando já o discurso. Tá variando. Só que aí eu pensei, tá, não, errado ele não tá, mas o quão raso é você pensar que você só pode buscar o prazer no sexo oposto porque, ou no mesmo sexo, porque o oposto quer te matar. Calma, vamos aqui, a gente... Porque esse é o status quo. Não, hoje entenda que esse também é um discurso. Direta, porque ele fala assim, eu não quero matar minha mulher, então eu não tenho problema nenhum. Os outros que estão me ferrando. Era isso que eu ia falar, porque na verdade essa história, né, de colocar lá é a mesma de sempre, tipo, não tem nada a ver comigo, eu não mataria ninguém. Então elas estão querendo mulheres porque tais homens estão queimando a gente.
Eu acho que isso até é uma pequena movimentaçãozinha no discurso, porque os homens se pensam também como uma classe muito unida, né? Então a ideia do cara conseguir pensar que tem outros homens matando mulheres e isso está fazendo com que mulheres não queiram homens, é de algum jeito também conseguir dizer, olha, você tá ali em um time, eu tô no outro, porque eu não sou um cara que mata mulheres. Porque quando eles falavam que as mulheres queriam outras mulheres porque estavam traumatizadas com homens só, ou porque os homens não queriam elas, ou então que os homens traíram elas, eles estavam todos no mesmo pacote, né? Então talvez a coisa do feminicídio choque um pouquinho mais. Mas assim, eu quero também que a gente pense, porque é o que Paula falou aí no discurso que vem como um discurso histórico, sociológico, econômico mesmo, né? Tá tudo interligado sempre, né? E aí Gabriela disse, o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, quando a gente olha para as mulheres, tirando elas desses moldes que socialmente a gente foi encaixada, né? Então, tipo assim, trazer feminino tá num lugar que é um lugar também de poder dizer que a mulher não precisa ser casada, que a mulher não precisa servir ao cara, que a mulher não precisa estar num lugar santificado, que a mãe tem prazer e goza, né? Então tá tudo nesse mesmo bolo que é a gente poder olhar para as mulheres do mesmo jeito que a gente olhou para os homens a vida inteira, que é com liberdade de se expressar e com liberdade do prazer delas estar no topo, né? Porque o prazer, inclusive masculino, foi o que movimentou o mundo durante muito tempo, né? Se a gente for pensar, até essa lógica de povoar, de conquistar, Betty, tem tudo sempre a ver, né? Com a quantas virilidade e o prazer mulheres, masculino. quantas mulheres adultas não sabem o que é um orgasmo? Não sei, eu acho que você quer me dizer quantas eu já Não, ouvi, né? eu quero que você registre nesse podcast. Loucura, né? Paula, com certeza, já que trabalha, inclusive, com a terapia sexual, deve ouvir muito esse discurso. As mulheres Vai, nem Paula. ousaram se tocar ao longo da vida porque não acharam que aquilo era algo nem permitido, nem importante. Né? Não é importante, né? Eu quero trazer, eu acho que durante muito tempo o feminismo ele se colocou, principalmente o feminismo da segunda onda, na década de 70, num lugar de tentar operar na lógica do que os homens operam. E os homens operam na lógica do patriarcado, que é de dominação e controle. E é tão brutal essa dominação e controle que os homens também não conhecem o seu próprio pênis. Eles estão sendo domesticados pelo pornô e perdendo a vitalidade, inclusive a capacidade orgástica é até de manter uma ereção. Então, eles também são dominados, controlados por esse mesmo sistema. E aí eu quero trazer uma questão que é quem somos nós? Qual é o nosso corpo? O que é que o nosso corpo biologicamente tem a possibilidade de alcançar? E qual é o papel biológico do prazer, da sexualidade, né, para as mulheres? E por que os nossos caminhos neuronais, na verdade, nossos nervos, eles são maiores na região pélvica genital do que o dos homens, né? Qual que é essa questão biológica para a gente sair um pouco das narrativas e da história? Não tem necessariamente criar outra narrativa e outra história, mas entrar para esse lugar de natureza, de animal que a gente é, né? Que o capitalismo rouba isso da gente. Então, eu preciso dizer que, assim, do ponto de vista de como uma atividade, o orgasmo, ele libera dopamina, que é aquele hormônio da liderança, da ação, de ter vontade de fazer as coisas, de ter energia, né, para fazer as coisas. A endorfina, que é esse hormônio da tranquilidade, da paz, de espírito, né, que o pessoal fala, vou fazer uma atividade física e correr, porque aí a endorfina ficou mais tranquilo, mais calmo. A ocitocina, que é esse hormônio ligado ao afeto, ao amor, né? Não só o amor afetivo sexual por uma pessoa, mas o amor da mãe pelo filho, o amor, né? A conexão com as coisas. E também um pouco de testosterona, que dá mais vitalidade, inclusive mais desejo de ação. Não existe nenhuma outra atividade que o Homo sapiens sapiens realize que libere esses 4 hormônios ao mesmo tempo, que não seja o orgasmo. Olha. Então, da perspectiva da saúde mental, emocional, física, relacional, trabalhista... Era pra gente estar gozando o tempo todo mesmo, pra estar tranquilamente.
Goze muito, porque Muito. Tem gozar é uma mesmo. forma de autorregulação fantástica. Olha aí, Hashtag amamos vibradores. amamos. Aí eu vou entrar numa polêmica. Vamos lá. Lá vem. Polêmica. Eu sabia que a gente chegava nesse lugar. A polêmica é os vibradores, né? Começa porque eu esqueci o nome do moço que inventou, porque eu nem me preparei para lembrar o nome dele. Eu devia ter feito isso, né? Tudo Tem um bem. filme O sobre homem isso. que Histeria. O filme se inventou chama o Histeria. vibrador, ele inventou numa perspectiva de como ele lidar com as mulheres neuróticas que estavam gritando. Eles chegaram à conclusão que era falta, né, de Orgasmo. orgasmo. Eles E aí acharam que era falta de homem, mas era falta de ele ficou orgasmo. cansado. Ele ficou com os dedos, com as mãos cansadas. Então ele inventou um aparelho para lidar com o cansaço. Ah, Esse uhum. aparelho não Tem tem um nada a filme ver sobre com isso. o prazer da mulher, tem a ver com o cansaço do médico que vai lá O liberar esse dedo do médico. alheio. Uhum. E Ok. aí, vale entender, então, o que quais são os canais, né, as partes do corpo da mulher na região pélvica, porque o orgasmo pode ser em qualquer região do corpo, e como é que o vibrador não é a melhor ferramenta de entrar em contato com você mesma. Porque assim, você transforma, ao invés de ter um homem que vem com vários problemas, né, machista, isso, aquilo, eu resumo num objeto, eu não tenho aqui, mas um objeto fálico de metal que eu coloco, aperto um botão e ele me dá um prazer. Você está desconectada de você mesmo, porque você, no limite, não precisa de nada, de nenhum objeto para conseguir ter estados alteradíssimos de consciência com orgasmo. Então, você Não, mas ligou neuronalmente o seu prazer a um objeto, e esse objeto ele vai te trazer um vício. O que é esse vício? Uma forma de automatizar o seu prazer, aquele vibrador, aquela pressão, aquele estímulo e aquele movimento. Então você vai ficando viciada naquele estímulo e só com aquele estímulo você vai conseguir ter um orgasmo e que vai ser tendencialmente um orgasmo cada vez mais lento quanto mais você usar esse vibrador. sim. Eu já recebi mulheres que perderam a sensibilidade na região por Mas aí conta a de. gente está falando de um caso extremo, né? Não é caso extremo, não. Porque essa coisa, assim, eu já fiz. Algumas mulheres vieram para mim, mas, assim, todos os cursos que eu fiz, a maioria das mulheres que vinham, inclusive, começaram a aprender sobre terapia sexual, foram as mulheres que perderam a sensibilidade por conta do vibrador. Porque é um estímulo permanente. Sim. Ó, repare, eu tinha noção disso, certo? Porque é uma coisa que eu também já tanto vi na clínica, quanto também já. Eu sou muito observadora do meu corpo, e isso vale para todos os âmbitos, assim, de qualquer medicação que eu tomo, de qualquer coisa, como o meu corpo reage a isso. Então, assim, eu entendo o seguinte: quando a Gabriela quis dizer um caso extremo, é que assim, eu também. Eu não sou nunca a favor de radicalismo sobre nada, eu acho, na vida, principalmente sendo psicóloga, eu acho que a gente acaba vendo muitos mesmo ângulos de mesmas situações, né? Eu acho que os vibradores, eles têm um papel sensacional no sentido de trazer muito essa coisa, assim, de que a mulher pode gozar de um jeito que, inclusive, ela também não conhecia, nem às vezes tendo um sexo heteronormativo ali, nem também com ela mesma. Eu acho que o vibrador traz essa ideia também de que é possível ter um prazer muito mais elaborado até do que se imaginou, do que a dependência de estar com um cara que muitas vezes oferece um sexo ruim. Então, assim, eu sei que o vibrador, ele de certa forma é um símbolo, de algum jeito, de assim, olha como eu posso ser autossuficiente. Eu entendo o que você fala quando você diz a gente desloca para um objeto, principalmente se a gente pensar num vibrador, esse que tem aquela vibração específica, muito forte. Eu já senti também isso de fato, que assim, se eu condiciono muito a só gozar com um vibrador de vibração, de fato, depois de um tempo, a gente tem dificuldade de gozar de outra forma. Mas eu entendo que uma mulher que conhece bem o corpo dela e que gosta de ter prazer, ela pode ter diversas formas de prazer. Então, ela pode ter orgasmo lá no sexo oral, na penetração, com o vibrador dela sozinha, com o dedo,
de várias formas que ela possa sacar que o prazer vem por vias diferentes, mas ele vem. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Aquele vibrador que eu sempre recomendo, que é a varinha mágica, que é um que, assim, sentou, gozou. Tipo, é 20 segundos. Não é sempre que a gente está com o tempo para se masturbar um monte, para ficar lá tentando um esforço imenso para poder. Toda Então, assim, aquela cena. eu sou sempre da lógica, tipo assim, entre gozar e não gozar, eu vou querer gozar. Então, assim, vai ter o dia que antes de trabalhar eu vou dizer, uau, eu vou gozar em 20 segundos. E vai ter um dia onde eu vou estar de boa, deitada, tranquilamente no meu quarto, no escuro e tal, e vou poder me masturbar, e vou poder, se eu quiser, usar algum objeto de penetração ou não e tal, e sentir um prazer diferente. Eu acho que o ruim do vibrador é exatamente essa lógica de condicionar o sexo ao vibrador, do mesmo jeito que a pornografia. Assim, eu sei E que é eu vou todo trazer uma outra. Eu acho a que polêmica da pornografia. o vibrador, ele entra num lugar assim. Porque assim, na minha cabeça, eu tô falando de estágios, né? Porque a gente não dá para sair de A a Z. A gente tem que ir pela escadinha. Eu tô pegando como exemplo, se você pega uma mulher que nunca gozou e é casada há 20 anos. No E ela momento que gosta ela, com vibrador, no porque momento que isso ela eu já vi pega o várias vezes. vibrador e E tem um goza. orgasmo, É não revolucionário. quer dizer que ela, nesse momento, vai virar uma pessoa viciada em vibrador. É nesse Viciada no lugar que eu quero vibrador. colocar. Eu falo Sim, que é como estágios. Nesse sim, momento, o vibrador serviu como uma ferramenta para sim, autoconhecimento. Assim como, por exemplo, a pílula serve como uma ferramenta de você ter uma sim, liberdade sexual sem pensar na gravidez. É muito sim, mais nesse lugar de ser mais uma ferramenta para te dar prazer. sim. Tanto acompanhada quanto sozinha. Pode usar, pode não usar, mas é isso, eu não Sim. consigo demonizar tanto. Tenho um Eu acordo com entendo que se a você. gente está no estágio Z e que a gente consegue adquirir o autoconhecimento de ter um prazer meditativo, poxa, aí a gente está livre de todas as amarras, mas a gente tem que entender que a Mas a mulher maioria não tá. normal do dia a Sim. dia, ela não tem essa ferramenta, ela só está em casa ali com o marido há 32 anos, já tá Coitada. ali, ó, meu Deus do céu, o que fazer? Eu só queria ter um Gozar orgasmo. agora em 20 segundos. Vou Eu gozar um acho que pouquinho. para as mulheres, eu vejo também isso, né? Que é como você falou da pílula, o vibrador, ele pode, para mulheres em situação de muita opressão, pode ser um estímulo para elas irem para o próximo passo. Tá certo. Agora, o feminismo de Instagram coloca o vibrador como uma comprovação do poder da mulher de dar orgasmo para ela mesma. Isso é uma mentira, porque a mulher tem o poder de comprar um Sim, negócio que ela aperta o sim. botão e dá prazer para ela. Que ela Então, também o poderia ter poder prazer de outras formas. está Sim. Com relacionado à certeza. capacidade de compra De e uma gozar. Não, indústria que cria lógico. esse objeto para ensinar ela a gozar. E Não aí tem Sim. estamos um condicionando um ao critério, outro, na verdade, tem o o prazer segundo feminino. critério, que é a questão de como a gente olha o prazer e a sexualidade. Assim, isso eu falo de uma pessoa que teve clitoridinia, que inclusive tocar, não era que eu não sentia prazer no meu clítoris, é que Doía. e eu Aham. fechava a perna. É uma situação assim escalafobética, de difícil mesmo. E assim, é, existe assim, existe essa visão da sexualidade, que é uma visão patriarcal, que é tipo alcançar o orgasmo e eu preciso alcançar isso rápido, como se fosse um fast food, uma comida, um alimento, para eu ficar bem. Então eu compro uma pílula que pode se chamar vibrador e eu a coloco nela e aí eu sinto aqueles hormônios e dou conta. Qual que é a questão? O condicionamento, óbvio, as mulheres estão percebendo o corpo, etc. Mas o orgasmo, ele não é uma coisa assim, tipo, isso é orgasmo. O orgasmo, ele tem uma gradação. Quando eu comecei os meus estudos, quando eu fiz o meu primeiro curso de massagem tântrica, em 2016, 10 anos atrás, eu
achei que a minha capacidade orgástica, ela foi de, por exemplo, eu entrar em estado pré-orgástico, antes eu demorava um tempo, eu precisava de um estímulo para entrar em estado pré-orgástico. Depois desse curso, dessa formação, assim que eu tinha os primeiros abraços, o primeiro toque, eu já entrava em estado pré-orgástico. E na época eu cheguei e falei assim, caralho, nossa senhora, agora eu tô entendendo o que é orgasmo. E se eu falo para você hoje, depois de 10 anos, aquela Paula ali, se eu olho o que é hoje a minha capacidade orgástica, ela não sabia o que era. Então, capacidade orgástica, eu sei que daqui a 10 anos vou Massagem estar em outro lugar. E aí eu tântrica falo para já. você o seguinte, eu não gosto de necessariamente precisar fazer uma coisa rápido, mas, porque é a lógica do capital. Mas eu consigo hoje entrar em contato com o meu corpo, com a minha vulva, com a minha vagina e entrar em estados alterados de consciência orgásticos rapidamente. E todas as mulheres podem fazer isso. Só que aí todas entrar no lugar de eu preciso desse vibrador, é assim, você está dando para um objeto do capital o seu poder, é o seu corpo que goza, é o seu corpo. Não é energia elétrica numa perspectiva de que você tem que passar um fio para ligar o plug e aí acende a luz. Paula, Não é o seu corpo sozinho. então me conte, para quem está ouvindo, para as mulheres que estão ouvindo, conte aí como é que é para você essa percepção, essa noção, não como você chegou a esse lugar que já foi posto, mas em si o que é qual é a sua percepção da sexualidade feminina? Como é que você enxerga a sexualidade nesse lugar? Conte aí pra gente aí um pouquinho. Das mulheres é o principal poder da natureza no Homo sapiens sapiens. Se o Homo sapiens sapiens é a espécie na natureza que domina, controla, inclusive negativamente objetificando, destruindo a natureza, o poder mesmo criativo, existencial, tá no nosso corpo. É muito fácil, o homem também pode ter orgasmo múltiplo, isso é outra questão, mas é muito mais fácil para mulheres, mesmo com todo o condicionamento, Nunca opressão. tive, gente, nunca tive um orgasmo múltiplo. Foi mesmo? Preciso. Nunca tive, só ouço falar. Não sei do que se trata. É igual Vou a ter que vir caviar. fazer um workshop para vocês, amiga. Precisamos! Por favor, que capitalismo vai Trazer Paula para Salvador. Mulher! Só ouço falar isso. Biologicamente. Deixa eu te perguntar também uma coisa, então, porque eu ouço algumas pacientes falando e eu também não consegui ainda chegar a uma conclusão real. Explica pra gente a diferença lá do orgasmo para o squirt e o que é que o squirt de fato representa aí do prazer Teve essa feminino. pauta ou foi? Velho, tipo, minhas pacientes, uma ou outra falam, às vezes, que se estiverem muito excitadas, tem esse tal desse squirt, com aquela ejaculação que eu também nunca tive. Então, tô achando que eu tô precisando de muita coisa ainda. Né? Então, vamos lá. Eita, esse é um debatão também. Tá. Vamos para o orgasmo. Como eu disse, o orgasmo ele é uma escada sem fim. Quando falam daqueles 7.000 degraus de evolução da consciência, o orgasmo é a mesma coisa. Então, como eu disse, você pode sentir. Eu, por exemplo, já tive experiências orgásticas de eu estar no nada. De eu estar durante o sexo no orgasmo, de repente eu sair daquele lugar e me ver no nada, como se eu estivesse meditando, assim, e não nem sabendo que eu estava ali. Eu não parei de fazer, né, os movimentos. Já tive experiências de eu virar uma água no corpo da outra pessoa e sentir só, né, essa energia, essas mirações, elas são. Eu virei uma água também, Best. Você virou Elas uma água, Best. com energia orgástica, tudo, everything, tudo é você. Não, Beth, eu Tudo, acho que eu nunca virei uma. Adoro. Tô chateada agora, tô ficando chateada com essa Não, mas é isso, Sou amada. É que leonina, para botar água, fogo aqui é complicado. eu sou Mas leonina vamos. com ascendente em Áries, amiga. Então dá certo você se sentir uma. Olha, a futuro. A No futuro escorpião, para então. se sentir uma água. Vamos nessa. Trazer Então, Paula para fazer um workshop. Workshop. Ai, que delícia. Então vai lá pro squirt.
O squirting, assim, na literatura ocidental, né, não necessariamente nas últimas pesquisas mais científicas recentes, mas na literatura ocidental, terapêutica em geral, se coloca o squirting como um comparativo à ejaculação masculina. Mas na literatura do Tantra tradicional, digamos assim, não esse Tantra sexualizado, coloca que, na verdade, a ejaculação, porque o que é ejaculação? A ejaculação é a liberação de Qi, se a gente vai na medicina tradicional chinesa, que é a energia da vida, né? E aí se diz que a mulher, ela sim tem um orgasmo forte quando ela ejacula, mas a ejaculação não é squirting. A ejaculação feminina também seria um líquido branco que sairia pela vagina. Bom, pegar isso, deixa num outro lugar. Estão comparando squirt com ejaculação feminina, é isso? Squirting não é ejaculação feminina na perspectiva biológica de liberação de energia vital. Não é, não é. É outra coisa. Agora, o que é o squirting? O squirting é uma liberação de líquidos, de águas profundas, não só a água do xixi, que vem diretamente pelo xixi, mas muitas águas, é como se fosse uma grandíssima drenagem que você faz, né? Tem mulheres. Drenagem linfática. Não necessariamente o squirting é resultado de um orgasmo ou de uma grande excitação. Tem mulheres que têm squirting quase como se fosse um problema, quase como se fosse uma doença, que em qualquer situação que elas estão tensas ou que acontece algum estímulo, elas jorram. Tem mulheres que andam de fralda. Então, ou seja, ele não está relacionado ao prazer feminino, é só uma ele técnica. Está relacionado a um relaxamento. Aí, assim, tem mulheres que têm essa disfunção, mas ele está relacionado a um tipo. Aí, ainda não tem estudos para dizer o que separa, sei lá, a doença do padrão que as pessoas têm, mas que tem um tipo de relaxamento, de liberação, de tensão que vai com o squirting. Então, as mulheres que têm isso como um sintoma, que elas veem isso como uma doença, quando elas são acionadas de alguma forma, o corpo libera. Mas as mulheres, o estado que a gente fica mais relaxada e ao mesmo tempo mais atenta é o estado orgástico. Por isso, quando você está próxima do orgasmo, você sente essa ligação. E como a maioria de nós sofreu muito abuso físico, mental, sexual em relação a esse tema, especialmente em relação à pelve, a nossa pelve é muito tensa, ela guarda muita informação. Então, quando você chega em estados de liberação orgástica profundo, você pode, mas também não é uma coisa de toxina. Mas não é uma coisa também condicionada, né? Isso as pessoas também podem ter orgasmos intensos, imensos e tal, e não ter o squirting, não é isso ou não? Sim, sim. Uma coisa não está relacionada à outra. É gostoso ter o squirting? Eu já tive squirting? Já. Tenho squirt sempre? Não. O que meu corpo sente quando eu tenho um squirting? Ele sente depois um vazio e um relaxamento profundo, não da sensação orgástica em si, mas é como se eu derrubasse aquilo que tivesse me segurando. Agora, quando eu gozo sem o squirting, eu sinto que eu tô mais próxima do próximo. Eu não tô tão vazia, eu tô mais cheia, mas isso é a minha percepção do meu corpo. O que eu posso dizer, é bom soltar as águas do corpo? É. Muito Vamos drenar. Mas não tem a ver com chegar em estados altíssimos de consciência. Não tem a ver. Certo. Ok. Tá, eu tive uma experiência no passado, né, que é engraçado, você falou aí sobre controle, sobre a pelve, sobre estar travada, né? Eu nunca estudei de verdade a fundo nada aí da lógica tântrica e tal, é uma coisa que faremos agora, não é isso, Beth? Nós faremos, porque não sabemos muita coisa ainda. Não sabemos muita coisa. Não sabemos, vamos investir Eu já dei uma pesquisada, mas assim, a vida não deu tempo de mergulhar. Ok, é isso, nunca dá tempo da gente saber tudo que a gente queria saber, mas eu vou investir. Precisa de um orgasmo em 20 segundos, às vezes. Obviamente não me interessa, né? Mas assim,
Eu fui fazer, né, uma massagem tântrica ano passado, porque muita gente falava isso, que era muito revolucionário, que era Best, olha muito incrível. Eu fiz, mas eu não gostei. E aí, tanto que assim, as pessoas perguntaram muito, e eu falei isso, eu disse, gente, olha, a experiência de cada um é individual, tanta gente diz, né, que ama e tal. E agora que você falou, eu me lembrei que a massagista me falou na hora, porque ela viu, né, que assim, pra mim, realmente, eu nem achei que eu gozei. Assim, achei que no começo eu cheguei perto, depois eu nem achei que foi meio interrompido, eu não gozei. E ela falou assim: você tem uma coisa com controle, não é? E eu disse: realmente tenho, e é mesmo, assim, o que não quer dizer que seja dificuldade de gozar, porque eu gozo de várias outras formas facilmente. Mas eu acho que talvez dentro das formas que eu conheço, que eu controlo do que são esses orgasmos, né? E de alguma forma, ali na massagem tântrica era para estar na mão literalmente de uma outra pessoa e eu não consegui. Então eu entendo, né, que talvez de fato seja uma coisa que exija, né, um aprofundamento maior, uma entrega maior, uma chance mesmo, a tentativa e erro de ver, porque eu imagino que tenho muitos prazeres que o meu corpo seja capaz de dar, que eu, como 99% das mulheres, não sei. exatamente. Esmagadora. Ô, Roubou Bob! e continua roubando e a gente não conseguiu ainda virar esse jogo. Ó, eu vou dizer para você que tem que tomar muito, muito, muito cuidado com a questão do Tantra. Porque, assim, É. virou moda e Tantra mesmo, Uhum. a palavra Tantra, na verdade, é uma prática muito hermética, muito fechada, passada de pessoa para pessoa, tradicional lá do norte da Índia, da região da Caxemira. O que faz aqui, eu chamo de Neo-Tantra, porque é uma. O que é o Tantra originalmente? É o caminho não dual. Como assim? Todos. Para o Tantra tradicional indiano, todos os caminhos podem levar à iluminação espiritual. Não dual. Não dual significa todos os caminhos, inclusive o caminho da sexualidade. Então, no Tantra tradicional, se acreditava que também se conectar com a sua energia orgástica sexual era um caminho de iluminação, de expansão de consciência. Aí pegaram isso, ocidentalizaram e transformaram em terapia sexual. Isso é o Ocidente. Aí qual que é a questão a observar? A observar que virou moda e tem assim uma indústria de fabricação de massagista tântrico. E massagista tântrico é a pessoa que vai usar manobras específicas para te levar a estados orgásticos. Só que essas manobras específicas, elas não servem para todo mundo, né? Para qualquer pessoa. E Essas agora, manobras. linkando também com o que você falou do vibrador, para mim foi muito estranho, porque a moça da massagem estava usando um bulletzinho também. Então, tipo assim, como é que você está fazendo massagem tântrica e está usando um bullet? Que foi, Então, inclusive, desconfortável para mim, aquele bullet, o tempo inteiro clitoriano, assim. Foi uma coisa Gente, você desconfortável. imagina os indianos usando bullet. Juro. Amiga, e a é maioria dos um cursos, golpe. das formações, ensinam a usar o bullet. Deixa eu só ver. Abaixa aí, gente. Tem alguém que ligou alguma coisa aqui. Mas aí, o que, que acontece? É, qual que é o problema de massagista? Então, você tem uma técnica que você faz para a liberação da energia orgástica da pessoa. Mas a gente sabe que o corpo, as fáscias, guarda memória, guarda emoções, guarda traumas, guarda condicionamentos. E aí você faz aquele movimento. Aquele movimento, ele pode retraumatizar. Ele pode não só não dar prazer, mas ele pode levar a pessoa a passar novamente, do ponto de vista corporal, às vezes ela nem sabe mentalmente, não tem memória do abuso, mas passar de novo corporalmente por aquele abuso que ela sofreu. Já Gatilho, aconteceu né? isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Por isso que eu tô falando. Eu já tenho muita, já sou rodada e já passei por isso Sim. com massagistas fenomenais. A pessoa se Queremos ser rodadas também, queremos todas ser Quer... rodadas, e muita experiência disso. Mas vem cá, Mas Paula. a pessoa me retraumatizou. Eu fiquei recondicionada àquela situação daquele abuso que eu tinha sofrido. Eu só fui perceber depois. Então, é importante buscar terapeuta, porque qual que é a diferença? Qualquer terapeuta vai saber, eu não vou tocar na genital de nenhuma mulher, ou mesmo, não é só na genital, em qualquer parte do corpo dela, se ela não tiver preparada. E se o terapeuta não sabe perceber que aquele corpo está preparado, vai fazer outra coisa da vida.
O corpo, Perfeito. você tem que entender de corpo, você tem que olhar aquele corpo. E aí tem muitas técnicas para preparar o corpo. Tem. Eu já atendi pessoas, Fala. eu não costumo atender tanto com massagem, mas eu já atendi pessoas várias que eu não tocava nelas. Isso que eu ia te perguntar. Você, enquanto terapeuta tântrica nesse sentido, como é o processo? Como é a terapia? O que é que ela faz? Como é que é esse primeiro contato com uma mulher que está indo te buscar para fazer um tratamento como esse? O que é que ela pode esperar, né, ao entrar em contato com uma terapeuta tântrica? O que é que fisicamente e, né, experiencialmente ela pode aguardar? O que eu faço, eu não chamo de terapia tântrica, eu até criei um nome que eu chamo de terapia corporal antipatriarcal. Por quê? Porque Adoro. é uma entrada assim no corpo, mas junto com as emoções. A pessoa precisa sentir aquele trauma e não passar por ele de novo, mas elaborar. Passar por um processo de sentir o trauma no corpo, juntar, a emoção tá me trazendo isso, é naquela região, tô sentindo e elaborar. Esse é o processo que, na minha opinião, vai dar mais autonomia para aquela mulher. Porque, de fato, faz alguém gozar. Eu já fiz. Mulher, inclusive, é super fácil, gente. Fazer todo mundo gozar é fácil. Mas, assim, nessa Os perspectiva. homens não acham mesmo, não é Os isso? homens não têm. Eles não Uma tentaram vez, investir nada gente, nisso. uma vez eu Até que fiz, eles acham que estão abafando. quando eu estava em formação ainda, eu precisava atender 20 pessoas, aí eu chamei uma amiga, aí eu falei, ó, é assim, é assim, é assim, você tá ligada? Ela falou, não, tô, tudo bem, eu vou fazer. Aí eu Como é esse assim, assim, assim? Conte aí. não, é assim, assim. Eu falei, eu vou tocar na sua vagina assim, no seu clítoris, aí você vai me dizendo se é possível, se não. É um tipo de técnica que pede muito para a pessoa falar. Inclusive, a maioria dos massagistas tântricos, você não pode falar nada. Isso também é outro problema, causa muito problema de abuso. Deus tirou o consentimento do jogo. Exato, a maioria das técnicas que você vê por aí é sem consentimento. Isso também é outro problema que leva a muitos casos de abuso. Mas aí eu expliquei para ela onde eu ia tocar, tal, para ela entender que ela podia, que ela estava no jogo, que ela tinha que falar para, volta, gira. E expliquei. E aí foi muito louco. Ela teve o orgasmo da vida dela. E depois ela ficou numa crise. Porque assim, a gente é muito amiga. Ela não ficou, não sei, pelo menos ela não falou, ficou. Olha, minha amiga foi quem me fez gozar mais na vida. É, Nunca tinha gozado igual a aí ela. ela Me fez falou gozar. que ela é gay e a gente foi ter uma conversa junto, porque ele é amigo dela, depois virou meu amigo e ele é gay. E ele falou assim: eu acho que foi muito pra ela, amiga. Ela nunca teve Nunca isso, esperou mas isso. ela não dá Ela isso tomou pra uma ela. Nada. Vamos ensinar, vamos ensinar. Não conseguiu entender. Então, assim, o que que eu faço na minha terapia? Eu acho mais importante ajudar a mulher a construir o próprio caminho dela do que eu ir lá e mostrar não, e fazer ela sentir. A maioria dos terapeutas Perfeito. tântricos famosos que eu conheço fala, eu Tudo fiz bem. em Ou curso. seja, é um curso de masturbação guiada, não é isso que eu achei Não, sensacional. Porque mais ou eles menos. não Você sabem se tem que masturbar de verdade. para você sentir um grande orgasmo, você vai ter que entrar em contato com aquilo que está segurando o seu orgasmo. Preso. Entende? Paula, gente, deixa eu falar um negócio. A gente vai ter que fazer um episódio 2 para esse negócio, inclusive, porque a gente tem muito a aprender, Beth, porque eu vou atender daqui a 5 minutos. Né? Então, assim, a gente vai ter que Vamos. parar hoje, mas a gente vai ficar de verdade devendo pra galera que o próximo episódio vai ser a continuação disso aqui, porque eu e a Vamos Gabriela ter estamos parte assim. 2. Vou pegar um caderninho aqui, ó. A gente vai fazer um caderninho pra próxima, Conte certo, Paula? Porque eu não mais, tava esperando conte nada mais. desse encontro e agora eu tô achando que eu tô precisando aprender muita coisa, né? Então, hoje a gente Bom vai ter que ficar por demais. aqui. Mas a gente vai fazer o 2, certo? A gente vai combinar dos bastidores aí pra gente fazer o 2 e continuar, que eu tenho certeza que se eu estou surpresa com esse monte de informações, minhas seguidoras vão ficar. Vai ter Breve, parte 2. breve a gente vai entender disso. Tá bom? Não, Obrigadão. vocês. Nem adoro, Beijão, que Beijo. delícia. adoro tudo. Beijo. Tamo Tchau, junto. gente. Tchau, tchau. Um beijo.